Então, boa tarde a todos os presentes e os nossos amigos virtuais que estão nos assistindo através do Facebook também. Hoje é um dia especial, é um dia de comemoração, né? É um bazar de Natal. E dentro do bazar de Natal nós temos também uma palestra que a gente faz sempre, né? E hoje quem vai nos abrilhantar com essa palestra vai ser o Plínio. Plínio não, cara, fácil, né? Plínio. Eu vou dar. É que é amigo. É amigo, por isso. Eu aprendi com ele por causa disso. É o nosso amigo Cássio Branco de Araújo, que vai nos falar sobre as duas Marias na vida de Jesus. Não é boa, hein? Aqui atrás de mim. Essa semana é a última semana do nosso centro, né? Semana que vem nós temos ainda trabalho terça, na quarta tarde e quinta noite. Depois a gente encerra e volta em janeiro o sistema de plantão. Em janeiro nós começamos no dia 7, 14, 21 e 28 de janeiro. E as quartas-feiras, dia 8, dia 15, 22 e 29 de janeiro. E o reinício mesmo das atividades regulares vai ser dia 4 de fevereiro, certo? Então é isso aí, gente. Nós vamos pedindo então para todo mundo sentar confortavelmente nas suas cadeiras e nos ligarmos na nossa casa onde mais somos ajudados e ajudamos, agradecendo em primeiro lugar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e também a todos os mentores da nossa casa, o Desejo Menezes, sua Regina Companheiro, enfim, todos eles que nos ajudam, nos amparam, nos incluem, que eles possam incluir hoje o nosso amigo Cássio, para nos passar seus conhecimentos, e que a gente possa ouvi-los, entendê-los, compreendê-los e colocá-los em prática na nossa caminhada, na nossa jornada hoje. E assim, agradecidos, a gente vai fazendo aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Convidamos o nosso amigo Cássio. Boa tarde, gente. Eu acho que eu já cumprimentei a todos, mas se eu não cumprimentei, faço isso agora. Nós estamos em dezembro, mês em que a gente comemora um aniversário. A gente geralmente faz uma festa em cada aniversário, pelo menos a gente que tem uma família, a gente faz geralmente uma festa em cada um dos aniversários dos companheiros da nossa família e dos amigos também. Nesse mês, o Caio estava dizendo que esta é a última semana de atividade específica da casa, então até o Natal, teoricamente, não se terá mais nenhuma atividade nessa casa especificamente. Claro, que o plano espiritual vai continuar trabalhando e nós sabemos disso. Então, essa foi a razão que nós escolhemos exatamente falar sobre as duas Marias da vida de Jesus. Duas Marias da vida de Jesus. Será que nós teríamos tempo para falar sobre essas duas Marias? Eu acho que seria desnecessário dizer que se nós fôssemos buscar exatamente uma história inteira dessas duas Marias,
nós ficaríamos aqui provavelmente até o ano que vem. Mas, como nós temos só 4 horas e 20 para falar, a senhora achou priorizado? A senhora já fez janta? Já está com a janta pronta? Então tá. Não, porque eu fico preocupado, senão alguém ia ficar sem comer, ia ficar desagradável. Mas, independente de qualquer coisa, nós vamos tentar falar um pouquinho sobre essas duas maneiras. Né? Eu tenho por hábito, toda vez que eu começo esse tipo de bate-papo, eu digo paz a todos. Suposto, gente, essa história de pedir paz a todos é o meu mentor que me pede, viu? E já ocorreram algumas oportunidades que eu esqueci de falar isso, a palestra saiu uma porcaria. Então, eu deixo me resguardar e procurar atender. Porque, geralmente, ele está aqui. E eu, quando ele me dá um toque qualquer, eu digo, muito obrigado. Um dia eu fiz muito obrigado, ele me deu um tranco desse lado, ele estava aqui, eu não percebi, gente. Isso acontece. Então, a gente tem que ficar mais esperto. Mas, além dele, tem uma outra pessoa que está aqui, que é minha mãe. Essa também não me larga, essa está sempre comigo. Deixei de só agradecer a ela, porque com certeza eu com meus 60 anos já esqueço de muita coisa. Ela está rindo porque 60 anos. 60 anos de casado, eu estou falando. Eu achei pouco. Achou pouco, né? Eu também. Mas é que eu tenho 60 de casado, isso que eu estou. Mas nessa idade que eu tenho, a gente tem a cabeça, os tico e teco falham nisso. Isso aqui para mim nada mais é do que cola, viu gente? Esse, eu já contei a história da cola, uma história interessantíssima, bárbara. Mas 50 e tantos anos isso, eu me formei na segunda faculdade e tinha lá uma matéria, eu não estava bem preparado, então eu disse, puxa, quanta gente faz cola, acho que eu vou fazer cola também. Poxa vida, todo mundo, tem um monte de gente que faz cola. No meu tempo, não tinha internet, não tinha impressora, essas coisas todas. Então, o que a gente fazia? Primeiro fazia um resumo do ponto, datilografava em meio papel sulfite, mandava reduzir para uma fitinha desse tamanho, numa empresa que fazia a redução, dobrava bonitinho e virava a cola. Mas só que quando chegou na prova, eu tinha lido, feito o resumo, datilografado, eu sabia tudo e não precisava mais usar a cola, não usei. Foi a única vez que eu tentei usar a cola, não usei. Mas agora eu uso, viu? Agora eu uso, porque senão eu não me perco. Precisa ligar? Nós vamos procurar, para poder falar sobre essas duas Marias, nos 4 evangelhos. Seria um norte para a gente, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E muito pouco se fala sobre essas duas Marias. Nesses 4 evangelhos que a gente tem ciência, né? Agora, nesses 4 evangelhos aparecem algumas pinceladas que nós procuramos juntar todas elas para poder fazer esse bate-papo de hoje. A gente sabe que Maria de Nazaré, a mãe, né? Sabe. A gente, todo mundo conhece a primeira Maria de todas elas e a mãe. E a segunda é a Maria de Magdala, que tem uma importância, no meu modo de ver, muito grande na vida de Jesus. Vamos tentar falar um pouquinho sobre cada uma delas. Mas para começar, eu gosto de lembrar que Nazaré e Magdala não eram sobrenomes, eram títulos que se usavam, porque naquela época não se usava sobrenome, ninguém tinha sobrenome. Então, eram formas que se tinha para dizer da onde vem a pessoa. Cidadão, Maria veio de Nazaré, Magdala veio de Magdala. Madalena veio de Magdala, que era o nome que se usava naquela época. Então, a gente percebe que esses dois sobrenomes não são sobrenomes, e sim locais de onde vieram. Né? A gente sabe que Nazaré e Magdala é uma cidade chamada cidade, nós vamos até ver que na costa ocidental do mar da Galileia, eram vilazinhas, viu? E naquela época todo o território judaico estava sob o domínio romano. Todos eles estavam sob o domínio romano, e essas duas cidades eram lugarejos. Não podemos dizer que eram cidades como nós temos o conceito de hoje de cidades. Eram lugarejos. Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. Vamos falar um pouquinho dela, né? Que para nós cristãos, todos os cristãos, independente de qualquer coisa, simboliza a mãe.
ou seja, a mãe de todos nós cristãos. Isso é o que simboliza a Maria de Nazaré. Né? E ela não era muito diferente, porque era uma das mulheres típicas daquela região que muito pouco se sabe, muito pouco da vida anterior de Ana Maria, não se tem nenhuma orientação muito mais forte. Aparecem alguns detalhes, mas não se tem muita coisa. Nos evangelhos, se fala alguma coisa sobre ela que nós tentamos extrair para poder. Eu vou ter que parar de falar. Pode? A casa pode entrar palmeirense? Pode. Então, desculpa. Tem vários, hein? Se ela estivesse com a camisa do Corinthians, do São Paulo, eu ia brincar na vida. Porque eu não ligo para o futebol, então tanto faz. Mas eu gosto das historinhas. Um dia, tinha um menininho desse tamanho assim, com a camisa do Corinthians. Estendido do Corinthians, eu cheguei para ele, mas um gurizinho desse tamanho. Falei, ô querido, palmeirense, hein? Ele olhou para mim e falou, você vai para PQP. Desse tamanho assim. Não sei nenhuma alusão aí. Mas, para ver que a gente sente dos dois lados. Né? Mas independente de qualquer coisa, vamos começar a falar um pouco então sobre essa Maria. Né? Naquela época, as mulheres não eram valorizadas. A mulher naquela época tinha muito pouco diferente, muito pouca importância na vida da comunidade. E Maria, no caso dela, também não foi diferente. Era uma moça que tinha pouca expressão em tudo aquilo. A gente sabe que naquela época as mulheres não votavam, as mulheres não participavam do censo, não podiam ter nenhum trabalho formal, simplesmente serviam para cuidar da casa e procriar. Era a única função que as mulheres tinham naquela época e eram consideradas como tal. Estranho, mas na época era normal. Eu gosto de dizer sempre, a gente tem que sempre analisar o fato na época em que ele ocorreu. Outro dia eu soube que botaram fogo na estátua de Borba Gato aqui em Santa Marta. Porque ele era escravagista. Na época, ser escravagista era a mesma coisa do que ser comerciante, ser isso, ser aquilo. Quer dizer, era normal na época. É raro, claro, é errado, mas na época era normal. Então não adianta a gente ter que considerar em função do tempo em que ele viveu. Ser escravagista na época era uma atividade normal na época. É claro, os conceitos básicos que nós temos hoje, claro que era, mas na época, mas continuando. Então, Maria vinha da linhagem de Davi. Quem era Davi? Davi, o nome Maria vem de Miriam. Miriam, que quer dizer Senhora Soberana. Né? Então, por isso nós temos que tratar ela com muito respeito em todos os sentidos. E ela vinha da linhagem de Davi. Outra coisa que a Igreja Católica, não tenho nada contra, eu trabalhei 10 anos na Igreja Católica, fui criado na Igreja Católica, diz que o manto de Maria era azul, não é? Todas as vezes que a gente fala em Maria, tinha um manto azul. Se ela era descendente da linhagem de Davi, ela usava um manto vermelho. Porque as mulheres que vinham da linhagem de Davi usavam um manto vermelho. E a Igreja Católica botou azul. Não muda nada. São essas coisas que não mudam absolutamente nada. Mas nós ficamos habituados a ver Maria com manto azul. Na realidade, ela usava um manto vermelho porque ela era descendente de Davi. E quem era Davi, né? Davi era o rei de Judá, uma das tribos. E depois da fusão de todas as 12 tribos judias, se formou o Estado judeu, que ele passou a ser então o rei de todas essas tribos, ou seja, de todo o povo judeu. Né? Os católicos, inclusive, consideram Davi o pai adotivo de Jesus Cristo. Se a Maria vinha da linhagem de Davi, ele era um ancestral de Jesus Cristo nesse sentido. Maria, nessa época, era noiva de um carpinteiro, José. Né? Na realidade, ela já tinha casado com ele, mas não tinha configurado ainda o casamento, porque naquela época tinha um tempo para que houvesse a festa, para que houvesse, então, de fato, o casamento fosse realizado nesse sentido. Mas ela tinha um comportamento muito fidel a todas as tradições judaicas, e por isso que a gente acredita que ela tenha sido escolhida pelo pai maior. Um dia ela recebe a visita do anjo Gabriel, aquele mesmo que falou para
para Isabel, que era tia de Maria, prima de Maria, prima e segundo grau de Maria, melhor dizendo, que nasceria o João. Ela já tinha 40 e tantos anos, quase 50, e ele foi avisar que nasceria o João Batista, que era o primo de Jesus, primo e segundo grau dele, né? Então, ele foi até Maria para predizer o nascimento de Jesus. E cidade de Nazaré, como eu já disse, né? Nada naquela época. A prova é que no Antigo Testamento ela não é citada em nenhuma oportunidade. A cidade de Nazaré, a vila de Nazaré, se nós quisermos, não era citada no Novo Testamento em nenhuma oportunidade. Logo, era muita coisa muito pequena em termos das vilas lá. Né? Então, mesmo assim, os planos do Pai Maior, que era que aquela mulher que vivia naquela cidadezinha, naquela vilazinha, trairia ao mundo o Salvador, Jesus Cristo. Então hoje aparece para Maria e diz: "Ser mulher agraciada, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre." Jesus. Assim que o anjo se dirige a Maria na primeira oportunidade que ele se encontra com ela. A título de esclarecimento, só ave é uma saudação normal naquela época dos povos dominados pelos romanos, que era nada mais, nada menos do que salve. Era um cumprimento básico. Por isso, Ave Maria era exatamente um cumprimento. Maria, olá, salve Maria, você está boa? Tudo bem? Mais ou menos isso, né? Era o que fez o anjo naquele sentido. E, em função de tudo isso, a gente deve respeitar muito todos os sentidos. Essa saudação que ele fez, no começo da prece Ave Maria, nada mais é do que uma coisa que Deus estava trazendo para ela. Estava trazendo para ela, quando ele disse que ela foi escolhida por Deus para trazer ao mundo exatamente o Filho de Deus, ou seja, Jesus, que ele sabe que viria encarnar como um ser humano, vindo diretamente do Pai Maior. Maria, quando viu aquela história, tremeu na base, né? Tremeu na base. Já imaginou? Uma menina que morava naquela vilazinha, recebeu uma notícia dela, tinha que tremer na base, ela ficou perplexa, em todos os sentidos. Né? E ela disse, o anjo disse, tranquila, viu? Fica tranquila, fica em paz, porque você vai ficar grávida e vai dar luz do Filho do Altíssimo. Mais uma vez, coitada da Maria, tremeu. Tremeu? Como é que ela? Ela diz, então, eu quero uma explicação, eu quero um pouco. Eu nunca conheci homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Se eu nunca tive contato com homem nenhum, como é que eu vou ficar grávida? Então o anjo diz, olha, fica tranquila, o casamento dela não tinha ainda se configurado nessa oportunidade. Fica tranquila e isso tudo que vai acontecer é uma ação divina e não humana. Você fica tranquila que ninguém vai te possuir, ninguém vai fazer nada, isso aí nada mais é que o Espírito Santo vai colocar no teu ventre o Filho do Altíssimo. Aí começou a ficar um pouco mais tranquila, porque viu que era alguma coisa um pouco mais elevada, né? Então ela se mostrou humilde e aceitou aquela colocação, porque a forma com que o anjo Gabriel trouxe para ela, e ela ficou satisfeita, bem tranquila, porque era Deus que estava escolhendo a ela para aquela função na sua vida. Ela ficou grávida, mas aí ela já estava casada, já tinha configurado, já tinha sido a festa, ela já estava esposada por José. Só estava aguardando as festas de núpcias para começar a vida em comum, porque naquela época, antes da festa, apesar de já casada, não se morava junto, né? Mais ou menos era isso. Né? E o José, com a sua cabeça, né? Quando viu que a Maria estava grávida, agora, né? Complicou a coisa, porque como é que o José ia entender aquilo? Mas aí hoje o Senhor, num sonho, chegou para o José e explicou a situação para ele. Falou, não está grávida, não teve homem nenhum. Isso nada mais é do que o Espírito Santo que colocou dentro dessa mulher, exatamente o Filho do Altíssimo. Então, o José não teve outra alternativa que não aceitar aquela condição. Né? Maria deu à luz de Jesus em Belém, não é Belém parado. Estou rindo, que alguém me disse, viu? Quando eu falei que tinha nascido em Belém,
Uma criança me disse que tinha nascido em Belém do Pará, por isso que eu estou dizendo. Mas, naquela ocasião, ela teve que acompanhar o marido e estava sendo feito o censo. O imperador César Augusto tinha decretado o censo. E todas as pessoas naquela época tinham que, todos os homens, e mulher não participava de censo, né? Eu já disse isso, tinham que ir para a sua cidade natal para serem contados, para serem feito o censo em cada um deles. Né? Por que isso? Naquela época eles tinham que ir para a sua cidade natal, porque o governo romano queria saber exatamente qual era a população dos seus domínios. Então cada um tinha que ir para a sua cidade natal. A internet naquela época não era tão boa como é hoje, então tinha problema. Então ele tinha que ir pessoalmente. Então é uma viagem que ela percorreu no lombo de burro, com o José, grávida, né, de 8 para 9 meses já, quando diz que eles percorreram 14 quilômetros. Essa distância, cada autor fala uma coisa. Então, aí, não sei se é 14, se é 7, se é... Normalmente, a maioria fala em 14 quilômetros, mas eu faço essa observação aqui, porque eu já ouvi alguém dizer, mas eu li que é 14. Tá, pode até ser, não sei. Os autores, cada um fala uma coisa. Então, por isso que eu digo exatamente isso. E como a cidade de Belém estava lotada de gente, por causa do censo, todo mundo tinha que ir para Belém, que tinha nascido em Belém, eles não conseguiam um local para se hospedar, não tinha vaga de estalagem nenhuma. Então, por isso que tinham soldados e todos os moradores que estavam fora, chegaram para Belém, então não tinha vaga. Então, dizem que ela se instalou no estábulo, ou até numa gruta, onde deu à luz a Jesus Cristo. Hora nenhuma se fala, os evangelhos, hora nenhuma fala simplesmente que ele nasceu numa manjedoura. Manjedoura nada mais é que uma forma de botar o alimento cuidado. É um carrinho de bebê estilizado, né? Mais ou menos, né? Porque naquela época eles não encontraram lugar no lugar. A história fala, né? Deu à luz no estado, deu à luz numa gruta, deu à luz um monte de lugar, cheio de bicho em volta, não sei o quê. O burro e a vaquinha que aparece nos presépios de toda a vida, já vem de São Francisco, bem depois disso, não tem nada a ver com isso. Né? Mas, então, o que é a vida de Maria depois do nascimento de Jesus? Pouco se sabe sobre isso, viu? A história de Maria depois do nascimento é meio apagada. Sabe-se que ela viveu em Nazaré, com exceção de um tempo que ela teve que ir para o Egito. Por que ela foi para o Egito com o menino Jesus? Porque Herodes, era o rei dos judeus na época, decretou que todas as crianças até 2 anos tinham que ser sacrificadas. Ela tinha Jesus, menos de 2 anos, saiu correndo para o Egito para que Jesus não fosse sacrificado. Por que o Herodes disse isso? O Herodes tinha mandado a execução de todas as crianças porque ele recebeu uma notícia dos magos da época, dos feiticeiros da época, que tinha nascido o rei dos judeus. Então, se tinha nascido o rei dos judeus e devia estar com quase 2 anos, mata tudo, que aí eu fico como rei. Só que aquela história que Jesus sempre disse que era o rei dos judeus, mas o rei no plano espiritual e não no plano material, que é o que disse sempre na nossa história. Isso está amarrado em Mateus. Né? Durante o ministério de Jesus, a Maria pouco aparece do lado dele. Ela aparece só no primeiro milagre, quando ele faz a duplicação do vinho nas festas, no casamento, no Caná, né? Porque normalmente ele não acompanhava Jesus. Pode ter acompanhado em uma ou outra oportunidade, mas na maioria das vezes não. Só no casamento ele transforma a água em vinho, né? No casamento lá em Caná, que dizem também que todo o vinho da época era servido em ânforas. E o que acontecia? O vinho da época não era filtrado, não era bonitinho, não era hoje. Então tinha uma borda muito grande. E essas ânforas, que eram onde serviam o vinho, eram usadas durante muito tempo e criava embaixo delas uma crosta muito grande dessa borda de vinho. Quando colocou a água, virou vinho. Dizem, assim dizem, as más línguas, né? Mas não é o caso.
Maria de Jesus aparece novamente na crucificação. E ela fica ao pé da cruz. Ela fica ao pé da cruz e nenhum dos apóstolos esteve nessa oportunidade. Bom, saíram fora, nenhum deles, porque estavam preocupados e nenhum deles vai aí. Então, nessa época ela ouve as 7 recomendações, né, que foram ditas para ela e para João, que também estava lá. Né? E quais são essas 7 frases? A primeira, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Uma prece que ele estava fazendo a Deus. A segunda, em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. Isso ele disse por uma hora. Fica tranquilo que você vai morrer também, mas daqui a pouco você vai estar comigo porque você é o bom ladrão. Né? Mulher, eis aí o seu filho, eis aí a tua mãe. A frase de Maria, sua mãe, e a João, primo dele. A quarta, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Aí Jesus expressa o sentimento de total abandono naquela oportunidade. Tenho sede, mostrava aí que ele era um ser humano naquela oportunidade. Por isso que eu digo sempre, que Jesus, enquanto esteve entre nós, tinha todas as características de um ser humano. Por isso que nós espíritas entendemos que ele não ressuscitou. Ele simplesmente se plasmou, porque ressuscitou depois de 3 dias, né, que é o que diz a história. Depois de 3 dias ele estava um ser humano. Todas as características, ele sangue, ele tinha todas as características de um ser humano. Porque ele estaria já em decomposição. Então, nós espíritas entendemos que ele simplesmente se plasmou para Maria de Magdala e para alguns apóstolos naquela oportunidade. Está consumado. Ele declara que aí o fim, tudo estava cumprido, tudo aquilo que estava no programa foi cumprido. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele termina a agonia. Que são as 7 colocações da vida dele. Né? E sobre a morte de Maria? Mas sobre a morte de Maria, a gente sabe que existem algumas controvérsias, inclusive. Né? Os católicos falam que ela ascendeu aos céus. Ascendeu aos céus, existem 2 versões. Uma que diz que ela ainda viva ascendeu aos céus. E a outra que ascendeu aos céus depois de ter desencarnado, né? Ou seja, após a sua morte. Isso é uma tradição, viu? Mas a gente, para buscar alguma coisa mais positiva, nós vamos buscar em 1950 o Papa Pio XII, ele promulgou uma bula. Bula é exatamente do Papa Decreto, tá? Promulgou uma bula sobre a morte de Maria. E ele fala simplesmente que ela subiu aos céus. Não fala se foi antes ou depois, então esclareceu absolutamente nada. Não adiantou nada a bula do Papa. O importante é que ela subiu aos céus. Exato. Para nós é importante. Subiu aos céus. Se o Papa Pio XII, ele fala simplesmente nessa figura que ele subiu aos céus. Antes ou depois, não importa. Mas ela deve ser respeitada, né? Independente de qualquer coisa que a gente possa ouvir de um lado ou de outro, né? Porque ela tem que ser imitada por todos nós, né? Porque o que foi Maria, né? Foi humilde, foi fiel, e ela teve uma abnegação muito grande a todos os planos do Pai e Mãe. Essa foi Maria, mãe de Jesus. Né? Então, nós não podemos esquecer, viu, que independente de qualquer coisa, quando a gente precisa de alguma coisa, a maior intercessora, quando a gente pede para Jesus, é a mãe dele. Mãe, leva lá para mim esse pedido meu. E ela leva todos os nossos pedidos a Jesus Cristo, em nosso nome. Então a gente tem que ter um respeito muito grande por ela em todos os sentidos. Isso mais ou menos é o que eu lembrei e que eu pude configurar para a gente não fugir muito do tempo que a gente tem sobre Maria de Nazaré, mãe de Jesus Cristo. E Maria de Magdala, né? É a segunda Maria na vida de Jesus. Né? A gente sabe que a vida de Maria de Magdala tem muitas controvérsias. Né? Se fala muito dos 2 lados, se ouve muito. Temos que assistir uma série, Maria de Magdala, chegar a assistir. Ali tem muita coisa interessante, mas tem muita besteira. Então, a gente sabe que é claro. Bem Hollywood, né? Bem Hollywood, né? Bem hollywoodiana, isso, perfeito. É uma história. Porque a gente sabe que o cinema conta a história pincelando do lado que acha mais bonitinho. Né? Jesus Cristo, loiro de olhos azuis, será que ele era? Esse é o filme americano, gente. Ele era um árabe, gente. Então ele devia ter a tez escura,
devia ter o cabelo moreno. Então, agora, é muito mais simpático dizer que Jesus era um cara bonitinho, né? Vocês lembram de Santa Teresa? Já ouviram a imagem de Santa Teresa? É uma freirinha bonitinha, do ajeito. Diz que era uma mulher feia, nariguda, feita não sei o quê. Essa era a Santa Teresa. Agora, você já imaginou se você chegasse no altar para fazer uma oração para Santa Teresa? Tinha lá uma mulher feia para danar? Gente, então é mais fácil botar uma mulher bonitinha. É por isso que os americanos, os hollywoodianos, como diz a senhora, apesar de ser palmeirense, ela fala coisas muito sérias, mas fala exatamente sobre a história pintada de cor-de-rosa em todos os sentidos. Né? Mas vamos falar então sobre um pouquinho sobre Maria de Magdala. As religiões, principalmente a religião católica, precisavam dar uma desculpa para dizer que Maria vivia todo o tempo do lado de Jesus. Né? Então eles inventam aquela história, né? Porque ela era prostituta. Né? O Novo Testamento não fala absolutamente nada sobre Maria de Magdala. Então, em nenhum lugar nos evangelhos também, nada é falado nesse sentido. Agora, a Igreja Católica tinha que dar uma desculpa. Pelo amor de Deus, gente, eu não tenho nada contra a Igreja Católica. Eu sou criado na Igreja Católica, sou filho de pai católico, mãe espírita, então, sempre tive com o pé em cada canoa. Trabalhei mais de 10 anos numa Igreja Católica, para mim, não conheço bem o que é a Igreja Católica, mas ficaria desagradável para a Igreja Católica ter que dar uma explicação. Por que aquela mulher vivia do lado de Jesus, né? Então, tinha que dar uma história. Então, era uma prostituta arrependida pela história que eles inventaram, né? Vamos ver, né? Não há qualquer fundamento na Bíblia, nenhum dos evangelhos, que ela é de fato uma prostituta arrependida que vai a Jesus pedir perdão pelos seus pecados. Não existe nada nesse sentido. No Evangelho de Lucas, quando ela é citada pela primeira vez, inclusive, não faz qualquer menção a essa condição que ela tinha, que a Igreja Católica impôs a ela. Então vamos ver que o Papa Gregório Magno, em 591, ou seja, 591 anos depois de Cristo, ele fala exatamente que ela era prostituta, para poder justificar a presença dela do lado de Jesus. Né? Aquela que o evangelista Lucas menciona, não é Maria chamada de Magdala, é a prostituta. São duas Marias diferentes, além dessa que você está apresentando, porque tem aquela Maria que ia ser apedrejada, não tem? Aquela é a mulher adulta. A mulher adulta. Não tem nada a ver com a Maria de Magdala. Eu vou fazer uma referência. A senhora falou de mulher adulta. Eu gosto dessas perguntas, facilita a gente. A senhora falou Maria, aquela mulher adulta. Jesus tem N colocações que ele conta as histórias, as parábolas de Jesus. E essa da mulher adulta era uma delas. Procura dar uma olhada em todas as parábolas, se ele fala o nome de alguém. É a mulher adulta, o filho pródigo. Não é o Zezinho que é o filho pródigo, a Mariazinha que é a mulher adulta. Sabe por quê? Porque ele não ia colocar. Porque ele não ia dizer que eram as Marias que estavam fazendo aquilo, os Zezinhos que estavam fazendo aquilo. Faz todo sentido com a índole dele, né? Exato. De não expor pessoas. Expor ninguém. Só Então, por isso que ele comportamento. nunca, nas parábolas, a senhora vai encontrar 58 parábolas, é isso? Acho que são isso. Alguém me corrige, a cabeça de velho fala. Eu, como eu tenho 60 anos, como eu disse para a senhora, a cabeça minha falha em vez em quando. Mas, das 58 parábolas dele, parece que não tem, parece não, exatamente, não tem nenhuma delas que cita um nome. É o trabalhador de última hora. Então, essa Maria de Magdala é Magdala, uma e a mulher adulta é não outra. tem nada a ver. Nossa. A mulher adulta não é a outra que ele quer mostrar. A história da mulher adulta, diz que ele estava na festa de Pentecostes, sentado na saída do templo, e trazem para ele uma mulher que tinha sido condenada por adultério. E naquela época a pena mulher adulta era um apedrejamento atenuante. Trazem para ele para colocar no rabo de foguete, que era. Somente os fariseus eram loucos, pelos fariseus que trouxeram essa mulher adulta para ele, porque se ele dissesse, solta a coitadinha, ele dizia, está vendo? Ele não cumpre as leis de Moisés. Aí se dissesse, não, apedreja ela, está vendo? Ele não tem coração, está mandando apedrejar. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quer dizer, era mais ou menos assim.
Então ele diz, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Diz que os mais velhos saíram primeiros. Não sou eu que estou dizendo, mas a história diz assim, essa é a Maria, a era porque a gente sabe que quando ela é citada no Evangelho de Lucas, não é citado nunca que ela é prostituta. Em lugar nenhum na citação. Alguns dos escritores sobre os contemporâneos, já contemporâneos, que narram sobre a vida de Maria, dizem até que ela era a mulher de Jesus, a esposa de Jesus. E dizem até que ela teve filhos com ele. Agora a Igreja Católica não podia dizer que teve filhos, porque como é que ia continuar a dinastia de Jesus? Então, escondeu. Diz que isso está nos Evangelhos Apócrifos. E o Vaticano esconde até debaixo d'água. Vocês conhecem, algum de vocês já leu alguma coisa sobre os Evangelhos Apócrifos? Como tinha os 4 que contam a vida de Jesus, a vida naquela época, que nós falamos agora há pouco, existem ele outros que falam também da vida de Jesus, contando, vou dizer, botar entre aspas, as verdades. E aí, tem determinadas coisas que me interessavam da Igreja Católica. Isso diz que tem cardeais que não conhecem, vivem dentro do Vaticano que não conhecem esses Evangelhos Apócrifos. Então, esses apócrifos é que trazem uma série de notícias dizendo o contrário disso. Né? Vocês já viram outro local que se baseia aqui? Eu lembro da Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Tem uma mulher ao lado de Jesus, ela que está ali. Seria João, né? Dizem que é João, né? João, será que era tão afeminado assim? Toda mulherzinha como estava ali? Diz que é uma mesma ligada, segundo o Leonardo da Vinci. Quer dizer, são as histórias. E Leonardo da Vinci, quando pintou isso, pintou exatamente contra a Igreja Católica. E o Leonardo da Vinci fez muita coisa pela Igreja Católica. Mas aí ele quis retratar a ideia dele e que se dizia na época que exatamente acontecia. Está se vendo ali que é uma mulher e não um homem. Isso é João que está ao lado dele, né? Então, nesse quadro aí tem até um filme na Netflix que é uma ficção, né? É uma ficção bem interessante. Diz que eles casaram e tiveram um filho, e tiveram uma linhagem, mas é uma ficção. Mas é bem provável que sim, porque ele estava exatamente enquanto encarnado com todos os sintomas de um ser humano, que sangrava. Eu disse lá no começo, ele tinha tudo aquilo que um ser humano encarnado, como eu, como a senhora, temos. Então, por que não? O filme é bem interessante. Nós estávamos conversando, quando eu vinha para cá, nós estávamos conversando com o Caio. É o Código da Vinci. Achei que era o Código da Vinci. O Código da Vinci fala bem isso. Nós estávamos conversando. Santa Sara dizem que é filha de Jesus e de Maria Madalena. Santa Sara de Caio. De Caio, É o padroeiro de Ciganos. Mas eu e o Caio, no caminho de cá, nós estamos conversando sobre a sexualidade dos espíritos. O livro dos Espíritos nos fala que, enquanto nós estamos encarnados, o meu espírito tem um sexo. No meu caso, agora, o masculino, o ser é feminino. Pelo menos eu estou acreditando que é assim seja. Eu também. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer qualquer afirmação nesse sentido. Mas, independente da brincadeira, nós sabemos que, enquanto encarnados, eu tenho sexo. O senhor tem, ela tem, todos nós temos o sexo. Na hora em que nós partimos para a erraticidade, o espírito deixa de ter sexo. Prova é que eu, ele, ela, já viemos aqui como homens, como mulheres, como brancos, como negros, como orientais, como ricos, como pobres. Então, quem diz, nós tem mais mulher aqui, vamos pegar um pedaço, né? 6 mulheres falam para marido, para noivo, para namorado, hoje não fala comigo que eu estou com TPM. Nós também tivemos, teu marido já teve, todos nós já tivemos, então não adianta usar esse argumento, porque ele também já foi mulher. Só esqueceu, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Mas quando fala que a gente desencarna e vai para a erraticidade, e a gente lá não tem sexo, tem vários livros que falam, né, do encontro, dos animais. Da harmonia, não tem sexo físico. É o carinho humano. Isso sim. Isso existe, claro.
Eu vou desencarnar um dia, minha mulher vai desencarnar, nós pertencemos à mesma família espiritual. Espero eu. Que é o que já acontece aqui muitas vezes quando duas pessoas que têm o mesmo sexo se acabam se apaixonando. Esse é outro assunto que, se eu falar sobre a homossexualidade na doutrina espírita, eu esclareço para a senhora, mas se quiser, também esclareço. O que a senhora conhece um tal de Chico Xavier? Conheço. Muita gente dizia que ele era afeminado. Ele era todo delicado, todo não sei o quê. Sabe por quê? Eu pesquisei 11 vidas anteriores de Chico Xavier, as 11 ele era mulher. Então, quem traz os sintomas, ele nunca foi afeminado, quer dizer, ele tinha traços afeminados exatamente em função disso. Por que da homossexualidade? Que a senhora citou. Eu vim durante 10 encarnações como mulher. Aí, por ter que resgatar alguma coisa, nessa eu vim como homem. Eu sou todo. Eu trago comigo uma série de coisas do feminismo que eu sempre carreguei. E o inverso é verdade. Mulher que foi e vem como homem. Então, não tem nada de diferente disso. Por isso que a doutrina espírita aceita a homossexualidade. Não aceita a bandaria. Isso é outra coisa. Ela aceita a forma de pensar no que é a conduta sexual e não na forma de agir. Aqueles efeminados ou aquelas mulheres que usam todos os objetos. Eu vim agora de metrô para cá, tinha duas moças se beijando dentro do metrô de uma forma nascintosa, para provocar o mundo. O metrô, depois da Consolação, fica vazio aqui para a Vila Madalena. Então as duas vinham num banco se beijando de uma forma gritante, para chocar o mundo. Isso eu acho errado. Você gostar de uma mulher, eu gostar de um homem, não, questão. Eu conheço alguns homossexuais que vivem muito bem, sem nenhum problema. Recebo na minha casa, eu faço o evangelho na segunda-feira, tem aqui uma pessoa que também frequenta a minha casa, através da internet, tem lá uma moça que eventualmente participa desse evangelho, ela vive com uma outra moça. Nenhum problema. Eu recebo na minha casa sem nenhum problema. Por quê? Porque a gente tem que aceitar. Não tem nada de errado nisso. O espiritismo estuda. Mas eu já fugi muito do assunto. Não vou voltar. Se me deixar aqui, eu fico falando 3 anos. A gente está. Né? Sabe o que é? Eu sou taurino. Dizem que eu sou chifrudo. Taurino, gente. Vocês estão falando o quê? Já estão pensando em maldade. Chifrudo é o touro, é o símbolo do mês que eu nasci. Mas o taurino vence pela força, pela fala. Então é por isso que eu não sei parar de falar. Se me deixar, eu falo até também. Mas a gente sabe que na crucificação, a Maria de Madalena, os Magdalas que vocês fizeram, estava ao lado de Maria, mãe dele. Era a única pessoa que estava ao lado de Maria, mãe de Jesus, enquanto ele estava na cruz. Será? Os 12 apóstolos, ó, se mandaram. 12 ou 13, se quiser, e depois até, se botar o diabo, é o 14º apóstolo. Né? Então, Paulo, o 13º, e o 14º diz que é o Tiago. Né? Então, tem 14 aí, não tinha um perto dele, quando ele foi crucificado. Então, nenhum dos seguidores estava lá. Então, depois da morte, o que Maria de Magdala fez? Né? Ela continuou pregando tudo aquilo que Jesus pregava. Ela não largava dele em todas as suas pregações. Como ela não largava dele em todas as suas pregações, ela passou a ser uma pessoa também que pregava toda aquela filosofia que Jesus nos deixou nos 3 anos que teve com a gente. Nesses 3 anos ele nos trouxe uma filosofia que hoje quase 40% da população do mundo segue. Tem que ser bom esse cara, né? Deve ser, né? Quase 40% da população do mundo hoje segue o que ele fez com 3 anos, gente. Ele aparece aos 30 e aos 33, nós sabemos o que aconteceu com ele. Então, nesses 3 anos, ele nos trouxe uma filosofia que Maria, então, começou a perceber isso e foi exatamente para dar uma nuta, que era uma outra vilazinha que tinha lá, e lá ela se juntou com um grupo de leprosos, levou esses leprosos para debaixo de uma árvore, que tinha um local para ir, e começou a pregar para esse grupo de leprosos. Mas as autoridades lá na época mandaram os leprosos embora, não podia. A lepra na época não seria hoje, tá? Mas a lepra na época era alguma coisa muito séria, então eles simplesmente mandaram que todos os leprosos foram embora, e a Maria de Madalena, de Magdala, se quiser, foi com eles e foi para o Vale dos Leprosos, em Jerusalém.
Lá então, ela viveu com eles um tempo, até que começou a aparecer umas manchas, né? E ela pegou a lepra. Ela pegou a lepra, então ela saiu de lá e desencarnou, ciente que tinha cumprido a sua tarefa, exatamente como Jesus tinha pedido a ela. Essas foram as duas Marias que a gente encontra na vida de Jesus. Né? Duas Marias de suma importância em todos os sentidos. Mas se nós quisermos, a mãe e a esposa. Se nós quisermos assim colocar. Então, a importância delas é muito grande. Né? E a gente tem que perceber que tudo aquilo que Jesus tentou deixar, Maria de Madalena tentou levar, todos os apóstolos, vários deles tentaram nos transmitir, depois da morte de Jesus, fizeram com que nós espíritas seguíssemos exatamente tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Porque o que é o Espiritismo? É a execução de tudo aquilo que Jesus trouxe. Vocês entraram aqui, alguém perguntou se era rico, era pobre, tinha título, não tinha título, era afeminado ou era masculinizado. Nunca ninguém perguntou absolutamente nada. Por quê? Porque para nós espíritos, pouco importa isso. O importante para todos nós é que aqui ninguém fala assim, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Alguém já disse isso para vocês? Vocês têm que fazer isso? E simplesmente diz, olha, o caminho é esse. Opção você tem. De vez em quando a gente, como seres humanos, tem duas estradas. A estrada da direita e a estrada da esquerda. Eu olho, né? Na estrada da direita tem uma moça que bonita, eu vou por lá, mas o mentor está aqui, vai pela esquerda, mas a moça bonita está lá, eu vou pela direita, me dando tudo. Quer dizer, é o direito que a gente tem de escolher o caminho. A gente tem sempre o direito de escolher. Então, a felicidade é aquela que nós temos que buscar sempre. A orientação que nós temos é buscar exatamente o que Jesus nos deixou naqueles 3 anos que esteve com a gente. Uma filosofia só, gente. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu digo sempre, os judeus tinham 10, né? O exército trouxe 10 mil. Nós espíritas temos só 2. Amar a Deus e ao próximo. Só que nesses 2 temos 10 e mais alguns. Né? Porque aquele que ama a Deus e ama o próximo, não tem problema nenhum. Então, nós temos que buscar sempre a nossa evolução moral e espiritual, que faz com que nós aproximemos cada vez mais de Jesus e daquela doutrina que ele veio pregar em todos os sentidos. Cada um de nós está aqui, vivendo nesse planeta de expiação de provas, sofrendo os problemas do planeta de expiação de provas, tentando resgatar tudo aquilo que nós fizemos lá para trás, mas nós estamos resgatando, estamos buscando a nossa angelitude. Cada um de nós um dia vai ter a nossa vida. Eu já disse uma vez aqui, né? Eu quero um dia estar sentado numa nuvenzinha bem macia e do meu lado um anjinho tocando lá. Aí eu vou estar exatamente evoluído em todos os sentidos. Basicamente, é isso que eu tinha a contar para vocês sobre as 2 Marias. E eu abro para perguntas, se alguém quiser. Só perguntas fáceis, por favor. Tá? A senhora que gosta de conversar também como eu, a senhora Carolina? Não, eu sou canceriana. Mas eu tenho uma mulher canceriana há 60 anos na minha vida. Mas o meu perfil ficar longe dela, porque 2 também não mas o meu perfil é comunicadora popular. Eu falo com Uber, com motorista. Eu estou brincando. Falo com você. Conheci há bastante tempo. Eu aprendi a dar risada, muito melhor que chorar. Com certeza. E tem questões que vão aparecendo no meio da apresentação, que vão sendo dúvidas que a gente vai tendo, né? E fica dinâmico também, você não fica falando sozinho. Né? Não, é claro, eu faço questão exatamente de fazer com que o assunto é sério, quando eu falo sobre a doutrina espírita, o assunto é sério, mas falar isso de uma forma gostosa, de uma forma harmoniosa, aplicando para a mulherência, aplicando para a outra senhora, que já até fugiu de mim para não me foi lá para o fundo também não me. Então, a gente sabe que isso tudo faz com que a coisa fique mais suave, mais alegre e mais tranquila. As perguntas, por favor, façam. Uma parte que me chamou bastante atenção foi a parte das 7 frases, né? Porque a gente, no nosso dia a dia, a gente fica se questionando por que a gente está passando por algum tipo de situação, né? E Jesus, mesmo sabendo da missão dele aqui, tendo sido o nosso governador,
planetário, em algum momento ele também se sentiu abandonado, né? Então, quando a gente tiver uma situação assim, Difícil. de sentimento É de só a gente abandono, olhar para si e dizer assim, cara, eu preciso da tua ajuda. Porque eu, como converso muito com Jesus, com Deus, eu converso muito com Santa Rita de Cássia, às vezes, puxa, você é espírita, Santa Rita de Cássia, é um espírito evoluído. Não muda nada. Né? Eu trabalhei muito tempo na igreja de Santa Rita de Cássia, eu disse que trabalhei 10 anos na igreja católica, então eu falo muito com esse pessoal. Como eu falo tanto com eles, eu já sou muito íntimo. Eu olho para o cara e digo, meu, resolve, me tira dessa. Quer dizer, é uma forma de oração. sim, e aí eu acho que isso vai deixar a gente muito mais fortalecido, porque Jesus, quando esteve aqui, teve todos os sentimentos de Ele era um ser humano, como você, como eu, como ele. exato. E ele assim superou. Né? Ele superou. Todos nós superaremos tudo, um dia. No meu caso vai demorar muito. Vou ter que passar por aqui muitas vezes ainda. Mas um dia cada um de nós vai ter asilo. Sem sombra de Aqui na casa não tem curso de anjo. Os dirigentes vão até olhar feio comigo. É tudo filhote. Mas não tem curso de anjo nessa casa. Agora eu vou contar para vocês, se vocês quiserem, onde é que tem curso de anjo. Vocês querem saber? Querem saber onde tem curso de anjo? Eu sou um cara bonzinho, pô. É daquela porta para fora, na vida do dia a dia. Lá que a gente faz o nosso curso de anjo. Lá que a gente busca a nossa angelicidade. No final, a gente tem que falar a mesma frase de João, né? Eu venci o mundo. Não o mundo me venceu. Eu penso que vai ser um. Mas. A senhora está levantando a mão? Está arrumando o cabelo? Estou só arrumando o cabelo. Não, porque eu fico em dúvida sempre quando a pessoa levanta a mão se quer ir fazer xixi. Eu, quando era pequenininho, na escola, fazia isso. Não, se fosse eu teria saído assim. Adivinha. Gente, Você sabe, só você falou das perguntas, você sabe que tem um questionamento, as pessoas falam assim, será que o Espírito de Maria evoluiu? Né? Falou assim, só para ser mãe de Jesus, você acha que ela era o quê? Você acha que ela era o quê? Parta do princípio que, se Deus a escolheu, e a escolheu sendo ela uma pessoa que era ninguém em Nazaré, era ninguém simples, sem uma cidade, numa vilazinha que não tinha expressão nenhuma naquela época. Não, a situação ela foi escolhida. o lugar era pobre, Nazaré era o pior de todos. Né? Se alguém chega e fala, mas não quero nascer naquela cidadezinha que vai derrotar o exército. Ela fala, você está brincando? Piada. Mas é assim, é a vida. Aí a pessoa fala de Maria. Aí quando a gente vai falar alguma coisa de família, você fala, não esquece que quando você nasce até uma determinada idade, é a família que te direciona. Então você acha que ela não era evoluída? Né? Mas é isso. Então, gente, eu gosto de dizer obrigado por vocês terem me ouvido, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Não agradeço, não. Isso eu faço por mim. Pensa no que eu faço por você. Eu sei que você está sendo egoísta. Não, claro, a gente. O que eu tenho esse trabalho? Eu, quando eu tinha 20 e poucos anos, morreu minha primeira filha. Eu perdi 5, hoje menino. Mas morreu minha primeira filha. Eu naquela época era muito ligado à igreja católica. Eu fui a um padre e perguntei para ele, padre, por quê? Por quê? Eu acho que não fiz nada, eu tenho 20 anos, 20 e poucos anos, minha mulher tem 20 e poucos anos, nós nunca fizemos mal para ninguém, porque eu disse a vontade de Deus. A partir daí eu enveredei para o Espiritismo, porque aí eu comecei a encontrar informações de muito ter feito aborto, a dor da água, dor de ter matado criança, a dor da coisa. Aí você fala assim, por que eu, padre? Não, agora você fala, por que não eu? Essas histórias E não comigo. de mudar a vida, agora eu vou pegar no pé dos dirigentes da porta. Estou vendo uma placa, mas não vai naquela placa. Sabe por quê? Sabe o que eu faria naquela placa? Tiraria um acento. O silêncio e não aparece. Claro, eu não vou estar aqui, estou dando passe lá dentro, eu não vou estar aqui falando, claro, mas o silêncio cai. Mas uma casa espírita é aquela que a gente tem que conversar, tem que se unir, tem que se abraçar, ficar quieto. Silêncio, não pode falar. Desculpa os dirigentes, viu? Isso é opinião pessoal, tá? Os dirigentes vão ficar bravos comigo, vocês, em todo caso, eu vou tocar. Uma vez eu estava numa casa espírita, tinha uma tabuleta, não desse tamanho, assim, dizia isso aí. Eu fui lá e falei para o dirigente que estava, eu não concordo com
tirar aquele acento, eu acho que está perfeito. O silêncio e uma prece é tudo aquilo que a gente pode fazer dentro de uma casa espírita. Ele falou, você tem razão, vai tirar o não estou falando. Nós aqui já fizemos diferente. Antes de cada trabalho, o salão aqui, a porta fica fechada. Nós já usamos aquele espaço lá fora exatamente para isso. Mas é Para uma você casa conversar espírita. lá. É Porque uma tem casa alguns que querem espírita. entrar, Agora, fica em silêncio e fica aqui. é claro. Mas lá fora você conversa. Se eu estou dando uma palestra aqui, vocês estão dando passe lá, eu não vou ficar falando aqui. Claro, eu não gostaria que a senhora e você ficarem claro que aí estaria incomodando. Aí o silêncio cai. Agora, dentro de uma casa espírita, eu acho que a gente tem que conversar, os duas, é bom falar, é bom saber. Fala, meu amigo. Vocês estão falando em silêncio, prece, organização, respeito. Vou contar uma história aqui, tenta contar em 1 minuto. Tem uma outra casa que eu frequento, não vou dizer onde, Não diga. tem a fila de espera da turma. Tudo que você tem lá, nada é silêncio. É gente jogando joguinho, gente conversando, bate-papo e tal. E certo dia, certa noite, nós estávamos sentados na parte da fora da cortina. E a gente começou a escutar uma voz. Choro de criança. Para encerrar a história, falou, o que tem aqui? Quem estava do lado de cá falou, não, tem alguma coisa aqui, tem alguma alma, tem algum... Quando a gente viu, a pessoa estava na frente e tinha um TikTok. Pô, não é possível. A situação estava tão ridícula que a gente achou que tinha alguma coisa acontecendo, alguma manifestação da cortina para cá. Quando a gente abriu a cortina, a gente viu ela. Você toca, não é possível. Essa história de silêncio, eu disse para vocês que frequentei uma igreja durante 10 anos e trabalhei dentro de uma igreja. Igreja Santa Rita, da Vila Mariana, quer dizer. E lá é uma igreja que é administrada por padres espanhóis. Eles são agustinianos, são espanhóis. E tinha lá um padre